Ei, gente, bom dia. Muito bem, eu fui surpreendido, né, por uma convocação. Pois é, eu estou agora saindo aqui, logo após a nossa celebração, para fazer parte do quadro de árbitros lá da Copa. Que legal, né, gente? Que bom. Mas antes disso, eu quero trazer um recado legal para vocês. E eu creio que vai ser muito legal a gente falar sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Você vai entender. Eu espero que eu esteja pelo menos parecido com árbitro, né? Muito bem, gente, o título é O Grande Jogo da Existência Humana. Gente, pensem comigo o seguinte, nós estamos, na maioria das vezes, com as nossas questões pessoais, e a gente ganha algumas coisas, algumas questões na vida são mais fáceis, outras nem tanto, algumas partidas são vencidas, outras não. Mas o fato é que a gente está num jogo, né? A gente está vivendo uma grande partida. Eu queria começar a falar com vocês alguma coisa que você já deve ter escutado muitas vezes, a respeito do que Deus fez quando Ele me criou e criou também você. Ou seja, aquilo que Deus desejou quando Ele criou a humanidade. Vamos lá ler um texto, gente. Primeiro texto que a gente vai ler para a gente dar o apito aí para a bola começar a rolar. Gênesis capítulo 1, versículo 26, como o pastor falou, a regra é clara e a Bíblia é clara. O nosso manual de regra e fé é a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler na versão mensagem, está aqui no telão também, se você quiser acompanhar. Diz assim: Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos e os criou à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea. Amém, gente? Paizinho, obrigado, Senhor, que tudo que estamos fazendo, ó Deus, seja um meio para que a Tua palavra seja comunicada com mais clareza. Esse é o nosso único objetivo essa manhã, Senhor. E que pessoas entendam claramente qual é o projeto do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Se eu pudesse dar um apito aqui, começamos a partida. Amém, gente? Segue o jogo. Muito bem, eu quero fazer uma narrativa para lembrar vocês coisas que vocês já conhecem, mas é tão gostoso a gente lembrar qual é o propósito inicial de Deus para a nossa vida. Primeiro, Deus criou os céus e a terra. Essa narrativa está lá no Gênesis, né? Capítulo 1 fala da criação, capítulo 2 também fala da criação, vai dando sequência ao que Deus fez e o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Primeira coisa que Deus fez, criou os céus e a terra, separou separou luz da escuridão. Deus fez separação entre os mares e a terra. Deus fertilizou a terra, fazendo com que ela produzisse plantas e árvores. Deus criou os animais marinhos e as aves dos céus. Deus criou todas as espécies de animais. Deus fez o sol e a lua e toda a constelação. Deus coroou a sua criação quando Ele me formou e lhe formou. Você pode dar glória a Deus por isso, gente? Glória a Deus. E nos deu uma ordem: domine sobre todas as coisas. Ou seja, gente, se a gente pode fazer aí, parafrasear o texto do Gênesis, a gente pode dizer o seguinte, que nós nascemos para ganhar a partida da nossa existência. Amém, gente? Você glorifica a Deus por isso? Ou seja, quando tudo foi criado de uma forma muito bela. Deus coroa a sua criação, quando Ele faz você e me cria e cria você. E disse ao homem, dominem absolutamente sobre todas as coisas. Ele acaba de criar e disse, vocês vão dominar
sobre os peixes, vocês vão dominar sobre os animais, sejam eles domésticos, e o texto da mensagem fala exatamente isso, sobre os domésticos e sobre os animais selvagens, sobre aqueles que rastejam, ou seja, o domínio estava sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso de saber, amados. Então, o projeto de Deus inicial sempre foi que eu e você governássemos absolutamente tudo o que Ele fez. Ele fez para o meu benefício e para o seu benefício. Isso é maravilhoso de saber que quando Deus iniciou a existência humana, quando Deus, amados, projetou, se é que a gente pode dizer isso, no seu coração, tudo aquilo que nós iríamos ter na terra, aquilo que nós olhamos, sabe, como beleza natural, Ele fez isso para que eu e você usufruíssemos absolutamente de tudo o que Ele fez. Amém? Isso é muito precioso, gente. Deus fez isso tudo por sua causa e por minha causa. Deus não fez por vaidade pessoal. Deus não fez para revelar o seu poder, amados, e poder olhar para a sua criação simplesmente. Ele fez isso porque havia um projeto, e o texto bíblico diz em muitas passagens que Deus fez tudo isso para que o homem pudesse usufruir. Isso é maravilhoso. Eu estava pensando, gente, e quando me veio essa louca ideia de me vestir de árbitro aqui, para a gente falar algumas coisas e pontuar algumas coisas aqui, eu fiquei pensando nas Copas do mundo que o Brasil foi campeão. Nós somos pentacampeões, amém, gente? E quem gosta muito de futebol, e a maioria dos homens, e agora tem muitas mulheres também que são apaixonadas por futebol, né? Todas as Copas do mundo, né? Na Suécia, deixa eu pegar a colinha aqui que eu posso errar. Suécia em 58, no Chile em 62, no México em 70, nos Estados Unidos em 94 e no Japão em 2002 e agora em 2018 na Rússia. Espero que isso aconteça, né? Muito bem, mas estamos lá, estamos caminhando. Então, existiram em todas essas Copas jogos memoráveis, né? Existiram jogos assim espetaculares. Nós fomos criando uma cultura vencedora e hoje em todos os lugares do mundo, e o pastor Jânio, quando esteve aqui da última vez, ele disse que seria legal que o Brasil vencesse a Copa, porque é uma porta aberta para que as pessoas recepcionem brasileiros lá e assim a mensagem do Evangelho chegue com mais fluidez, com mais facilidade. Então, gente, a criação do homem, ela tem uma ideia, a gente pode criar uma analogia legal no tocante a isso. Nós começamos uma partida muito vitoriosa, gente. Não havia derrota, não havia nenhuma murmuração, a gente não reclamava das crises, a gente não reclamava do trânsito, não havia trânsito no Éden. Será que havia? Bom, acho que não havia trânsito no Éden, não havia problemas econômicos no Éden, até porque Deus fertilizou a terra e deu ao homem, dizendo ao homem que ele usufruísse de tudo que lá estava. Não havia medo, sabe, nas relações, não havia, nada estava contaminado com a impureza ou com o pecado. As pessoas se relacionavam maravilhosamente. Então Deus cria o homem, e se não bastasse criar o homem, Ele cria a mulher. Isso foi bom demais. Os homens concordam comigo, gente? Amém, glória a Deus. Cria as mulheres foram criadas, né? E então o homem tinha tudo o que ele precisava, e Deus disse: você vai dominar sobre isso, e eles usufruíram isso maravilhosamente. Mas teve um tempo em que, amados, os seres humanos, eles receberam cartão vermelho. Bom, quando é que o homem recebe cartão vermelho? Você vai relembrar da história lá do Éden, quando Deus, Ele estabelece todo esse domínio humano, mas Ele dá uma ordem, e nós acreditamos exatamente como a Bíblia descreve, amém, gente? Nós somos criacionistas e cremos nisso, e a Bíblia para nós é a narrativa da criação, e glória a Deus por isso. Amém? Se isso é figurado ou não, eu sei que em essência o que a palavra diz é verdade, e eu creio absolutamente. Então vamos lá.
lembrando a vocês como acontece lá o processo da criação. Deus libera todo o domínio sobre a vida humana, mas diz ao homem que ele não deveria comer lá do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Vocês lembram disso? Ok, né? E aí, se você quiser pensar numa maçã, você pensa numa maçã, mas o texto bíblico não fala absolutamente a respeito disso. Fala a respeito de um fruto, né, que o homem não deveria comer. Muito bem, os homens entenderam o que Deus estava falando e, em absoluto, em nenhum momento, eles cogitaram no coração desobedecer a Deus. No entanto, a figura da serpente aí, que a serpente aí está simbolizando o inimigo, né? Ele chega no cenário dessa narrativa de Gênesis para trazer complicações. E o homem, no caso da figura da mulher inicialmente, não entende a complexidade do que está prestes a acontecer a partir da resposta que ela vai dar à sugestão da serpente. Muito bem, a serpente então, pense numa serpente que fala, ok, queridos? E aí é uma figura, né? Uma figura de Satanás. E falando à mulher, dizendo, por que tu não comes o fruto que está no meio do jardim? Não, Deus nos deu absolutamente todas as coisas para usufruirmos dela, mas Ele nos deu uma ordem, desse fruto vocês não vão comer, porque se comermos, certamente morreremos. Então a serpente vira-se à mulher novamente e diz, não, vocês não morrerão por certo. Se vocês comerem, vocês terão clareza das coisas, né? Vocês serão como deuses. Essa é a palavra lá da serpente para a mulher. Então, queridos, a mulher é tentada, né? Ela recebe aquela palavra como uma possibilidade de crescer, de ir mais. Veja bem, Deus havia dado tudo, mas o homem está sempre querendo mais, mais e mais. Muito bem, então ela aceita a sugestão da serpente, vai lá e come do fruto e reparte com o seu marido, né? Muito bem, comendo fruto, repartindo ao seu marido, e logo a seguir, como era de costume, no cair da tarde, sabe, no chegar, no aproximar-se da noite, quando Deus estava... Você imagina essa cena, gente? Imagine comigo, você está num lugar que Deus visita você, vai dar um rolé com você no final do dia, gente. Isso é legal demais, não é não? Amém? Bom, lá no final a gente vai fechar isso. Agora ele não dá um rolé com a gente, ele habita dentro da gente, né? Bom, mas vamos devagar aí para a gente construir uma história aí com vocês. Muito bem. E no final da tarde, como era de costume, Deus estava passeando pelo jardim. Bom, e o homem percebendo, diz o texto, que os passos de Deus foi percebido pelo homem. Então, o homem agora, ele tem consciência da sua natureza pecaminosa. Agora o homem, ele tem vergonha da sua nudez. Diz o texto que ele se esconde atrás de árvores. Muito bem. Deus, percebendo que Adão e Eva estavam escondidos, Ele o chama, e claro que essa é uma construção para a gente entender, e quando o homem percebe a busca de Deus por ele, ele diz, eu sabia que era o Senhor, por isso me escondi com vergonha da minha nudez. Deus vira-se a ele e diz, como tu sabes que tu estás nu? Tu comestes do fruto que eu havia ordenado que tu não comestes? De fato comeu. Veja bem, a partir desse episódio é que nós podemos considerar que o cartão vermelho foi dado para a humanidade. Diz a Bíblia que toda a humanidade, absolutamente toda a humanidade, e lá o texto de Romanos capítulo 5, versículo 17, 19 e outros textos, muitos versículos bíblicos lá do livro de Romanos vai dizendo que por um só homem entrou o pecado em toda a raça humana. Nós chamamos isso de pecado original. O homem então pecou e toda a raça humana pecou. Ou seja, todo o domínio foi perdido. Toda a imagem em Deus, que era uma imagem perfeita, era uma imagem de saúde plena. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós nascemos para ter saúde plena.
Nós nascemos para conquistar e para dominar e para usufruir de tudo que Deus criou, porque Ele fez isso para mim e para você. Só que quando o homem desobedece, ele rompe o princípio de Deus, ele então recebe o cartão vermelho e vai, irmãos, tendo consciência da sua nudez. A primeira coisa que ele faz, ele pega folhinhas da figueira e tampa a sua nudez. Deixa eu dizer, amados, uma coisa a você. A partir daí, os seres humanos vão ter todos os problemas advindos da desobediência, e a causa inicial está aí. Sabe, essa partida começa a mudar a partir do momento em que o homem, ele perdeu, queridos, a plenitude que estava no Éden. O homem, então, ele começa numa tentativa de recuperar isso. Aí, então, queridos, Deus declara a maldição sobre a serpente. Olha, o descendente, então uma palavra muito interessante, o descendente da mulher esmagará a tua cabeça e tu ferirás o seu calcanhar. Bom, ele está falando do que nesse texto? Ele está falando exatamente, amados, do sacrifício de Jesus. Ele está falando, amados, que Jesus, que é descendente de uma mulher, esmagaria a cabeça de Satanás. E aí então, o calcanhar sendo ferido seria o próprio sacrifício de Jesus na cruz. É claro que uma leitura lá posterior, nós também podemos pensar nisso como a igreja. Sabe, queridos, Satanás, ele tenta ferir a caminhada da igreja. Ele tenta impedir a velocidade com que a igreja caminhe. Mas nós precisamos entender que o nosso Jesus esmagou a cabeça da serpente. Vamos lá, a gente está doido para falar do final, né? O final é sempre mais glorioso. Mas deixa eu continuar com vocês aqui para fazer vocês entenderem exatamente o que a gente quer falar a vocês. Mas há um símbolo exatamente nesse momento que é muito legal para a gente entender. Quando Deus diz ao homem que ele deve agora se vestir não mais com as folhinhas da figueira, mas ele deveria se vestir com pele de animais. Há uma figura muito interessante aí, que lá no Éden, além de dizer que, amados, a serpente seria esmagada pelo descendente da mulher, Jesus, ele também cobre a nudez do homem com a pele de um animal. Sabe o que isso simboliza? Que os homens não podem tampar a sua nudez com folhinhas de figueira. O homem só tampará a sua nudez, a sua impureza, ou todos os males advindos da queda do homem, só serão cobertos plenamente com o Cordeiro Jesus Cristo, morto pela mim e pela sua vida. Naquele momento no Éden, o que estava simbolizando ali, quando Deus manda que a nudez fosse tampada pela pele do cordeiro, ele estava indicando que o homem amado seria redimido dos seus pecados apenas em Jesus. Quantos estão acompanhando isso, queridos? Muito bem. A partir daí, o homem tem as implicações. Eu estou lembrando, a maioria de vocês já conhecem isso, mas eu acho que vai ser legal lembrar desses pontos para a gente entender quem somos na proposta da existência. Esse jogo que parece ter sido perdido em algum momento. Muito bem, o homem agora ele tenta recuperar a imagem perdida. Ele tenta recuperar o domínio, recuperar a saúde. Por que muitas pessoas, amados, a partir daí, ficam doentes, as pessoas cometem as mais terríveis atrocidades, as pessoas já não se dão bem umas com as outras, há, amados, guerras, povos uns contra os outros, pessoas cometendo homicídio, pessoas vivendo de uma forma muito terrível. Então, o homem tem as implicações das suas decisões. Então, qual é a tentativa do homem? Recuperar isso. E qual era o processo que o homem tentou fazer? O homem, através dos sacrifícios, das cerimônias, através dos simbolismos, ele tenta o tempo todo recuperar aquilo que foi perdido no Éden. Amém, gente? Veja que
quando nós estamos falando de todas as tentativas, nós estamos falando de tentativas frustradas para recuperar isso. O homem por si só, ele não tem capacidade para recuperar o que foi perdido lá. Então o homem, ele tenta purificar-se para conquistar. O homem, amados, ele sacrifica porque ele é tão culpado que ele não consegue mais, amados, se sentir capaz de usufruir. Chega à raça humana o medo, a dúvida, o sentimento de incapacidade, o sentimento, amados, que as coisas não vão dar certo. Então agora o resultado, a raça humana toda vivencia. Então o homem vai se sacrificando, o homem vai usando dos símbolos, sabe, da época, o homem vai matando animais, o homem vai aspergindo o sangue dos animais para livrar-se, amados, daqueles males advindos da sua própria decisão. E o que o homem ganha com isso são frustrações. Sabe, queridos, épocas de Israel viveu muito bem, a ponto que eles obedeciam, Deus honrava. Todas as vezes que eles estavam andando corretamente, todas as vezes que eles estavam conseguindo manter o padrão de religiosidade, eles iam muito bem. Quando em algum momento eles não conseguiam, amados, estar no patamar religioso, eles perdiam a guerra, eles eram punidos. Quando o povo, amados, tinha uma doença, quando o povo era acometido por uma praga, eles diziam: não, isso é resultado de uma maldição sobre nós. Ou seja, o homem estava completamente perdido. Já viu aquelas partidas de futebol? Não tem jeito, perdemos, né? Sufoco o tempo todo. A gente tem visto aí, sabe, partidas de futebol que no finalzinho sai um gol, né? Tomando sufoco o tempo todo, que a gente diz assim: não, o gol é uma questão de tempo. Ou seja, eles já se desanimaram, já não sabiam mais o que fazer para recuperar a sua imagem. Esse era o estado absolutamente do homem. O homem viveu na antiga aliança numa corda bamba: pecado, morte; erro, punição. Você está entendendo, gente? Errou, vai ser punido. Pecou, morte. Por quê? A partida estava perdida. O homem não conseguiria recuperar. Não haveria mudança, sabe? Mudança tática ou mudança de pessoas, de jogadores, que seria possível. Não era a liderança apenas. Não era o rei apenas. Não era o sacerdote apenas. Porque toda aquela ação era temporal. Passavam pessoas e que, se elas estivessem diante de Deus, elas conseguiriam vitória em todas as áreas. Bom, mas reis que desobedeciam, o povo era punido. Não havia condições da humanidade recuperar aquilo que começou de uma forma maravilhosa, gente. O homem nasceu para usufruir, para ser abençoado. Você crê nisso? Nós nascemos para usufruir absolutamente de tudo, mas o homem perdeu essa jogada. Não há mais jeito, não havia mais jeito, os sacrifícios não deram jeito, tudo o que o homem tentou fazer foi absolutamente inútil. Todo o esforço humano, todos os sacrifícios humanos foram, amados, jogados por terra, ou temporariamente. Alguns foram abençoados, mas outros estavam sempre se achando aquém. Sabe, queridos, há um espaço bíblico que o povo viveu por muito tempo sem direção, e na maioria das vezes as pessoas estavam entendendo que o que estava acontecendo era fruto da sua incapacidade de reagir. Mas, gente, Deus resolveu mudar essa história. Deus resolveu, amados, virar esse jogo. O que o homem não conseguiu fazer, Deus estava, amados, em seu coração, desde lá do Éden, amados, com o desejo de recuperar a existência humana. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até pensar que as coisas não estão legais para você. Você pode até pensar que o jogo da tua vida está perdido, ou que você mais perdeu do que você ganhou nas batalhas que você vem travando em múltiplas áreas da sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus em Cristo decidiu mudar essa sua história definitivamente.
Deus decidiu, amados, colocar Cristo no centro dessa história, fazer a diferença absolutamente total. E quando é que esse justo juiz muda essa história? O justo juiz muda a história dessa partida que parece estar tudo certo, para perder o jogo. Quando Jesus vem e diz a mim e a você, o descendente em Cristo Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente. Quando o texto diz em Romanos, no capítulo 5, que se por um só homem entrou um pecado, também por um só homem entrou a justiça. Você está entendendo, queridos? Ele mudou a história dessa partida, quando ele, queridos, ele fez da humanidade recuperar toda aquela imagem que foi perdida. Nós havíamos perdido a imagem da perfeição, nós havíamos perdido a justiça plena, nós havíamos sido desfigurados naquilo que Deus propôs inicialmente. Quando é que a nossa imagem foi recuperada? Quando é que a nossa vida, quando Jesus veio, recuperou toda a nossa história, ele, amados, anulou toda a maldição que estava sobre a nossa vida. Ele disse, essa partida vai voltar, amados, a trilhar naquilo que eu projetei. Quando eu e você olhamos para o projeto de Deus, precisamos olhar para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo recupera para mim e para você todo o propósito que Deus tem para você. Mas eu não tenho forças, eu me acho incapaz. E aí a gente vai lançando uma série de indicativos da nossa antiga natureza. Mas sabe, amados, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para a recuperação do projeto de Deus lá no Éden. Quando Deus cria o ser humano, ele já projeta Jesus. Você acredita nisso, irmãos? Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, o projeto de redenção em Jesus, ele não foi criado quando o mundo, amados, se estabeleceu. Ele foi criado, amados, antes da fundação do mundo. Eu me refiro ao projeto de Deus, porque Deus é Deus, não é criatura, mas é criador. Eu me refiro à criação do projeto redentor. Foi estabelecido quando o mundo foi criado. Ou seja, Deus sendo onisciente, sabedor que o homem não teria capacidade de caminhar por si só, ele projeta, amados, a existência humana. Ele, amados, lança o homem e diz ao homem, haverá um tempo que aquele completo, aquele perfeito, haverá de se manifestar. E quando eu e você recebemos o completo, o perfeito, o pleno na nossa vida, nunca mais voltaremos ao estágio de pecaminosidade. Nunca mais seremos pecadores no sentido da essência. Entendem isso, queridos? Nunca mais seremos aquelas pessoas, não, eu sou um pecador, eu não posso, não. Nós somos santos, justos, nós somos aqueles, amados, que a imagem foi recuperada em Cristo Jesus. Amém, amados? Você pode dar um glória a Deus por isso? Ora Deus, isso é bom demais saber. Nós fomos recriados conforme a imagem de Deus. Ele fez as coisas antigas ficarem no passado e tudo se fez novo. Ele é justo e justificador daqueles que o creem no seu nome. Ele decidiu em Cristo ganhar o campeonato. Irmãos, o campeonato da tua vida está ganho. O campeonato da sua vida está ganho. Sabe, amados, é só ir para o abraço. É só confete, serpentina, vuvuzela, culé da vitória, que agora é o símbolo da Rússia. Sabe, cachixi, sabe o que é cachixi? Foi uma das copas aí que tinha cachixi, uma espécie de chocalho. É só ir para o abraço, é só adorar a Deus. Todas as vezes que a igreja se reúne, seja nas mais diversas celebrações, sabe o que nós estamos fazendo? Celebrando a vitória em Cristo. Ah, não, eu estou atrás da minha bênção, pastor. Não, você está celebrando aquilo que você já tem. Ah, não, pastor, eu estou numa campanha para receber. Não, eu estou celebrando o que eu já recebi. Olha como muda essa história, gente. Sabe, porque em Cristo
toda a maldição. Em Cristo, todo o acúmulo da antiga aliança foi anulada. Agora, queridos, nós somos o povo da nova aliança. Nosso campeonato definitivamente está vencido. Amém? Por isso, gente, nós não vamos mais, correr atrás do prejuízo. Não, eu estou correndo atrás. Já viu essa expressão? E às vezes a gente até solta isso também, né? Às vezes a gente diz para alguém, estou correndo atrás, meu irmão. A vida não é fácil, mas eu estou correndo atrás. Você não corre atrás, você corre na frente. Amém, irmãos? Você corre como vitorioso. Porque a vitória que você tem não é a sua vitória, mas é a vitória que você conquistou em Cristo Jesus. Você não teria capacidade, a antiga aliança não teve capacidade de recuperar nada, gente. Eles sacrificaram quantos animais? Ei, se fosse hoje aquela turma, gente, seria processada. Muitos animais foram lançados no holocausto. Muitas animais foram mortos e o seu sangue aspergido por objetos. Não, gente. Hoje, absolutamente, Deus decidiu resolver essa história definitivamente por nós. Hoje nós celebramos quem somos em Cristo Jesus. Todo o estágio, amados, anterior, original, foi recuperado. Eu domino em nome de Jesus. Eu tomo posse daquilo que era o projeto de Deus para a minha vida. Ele ganhou a partida definitivamente. Nós somos campeões da vida, em nome de Jesus. Imagina, no dia 15 de julho, nós teremos a final da Copa. Amém? Num domingo, esperamos que o Brasil esteja lá. Imagina, gente, o final da partida, eu não sei exatamente com quem vamos jogar. Isso é profético, né? Imagina, não sei exatamente com quem vamos jogar. Bom, isso a gente vai discutir melhor na terça-feira, né? Aí a gente já consegue dar um passinho a mais. Mas você imagina no 45 minutos do segundo tempo, amados. E tem uma turma tricolor aqui nessa seleção, por isso que eu acho que a coisa vai com mais força. Muito bem, Marcelo pega a bola, porque Marcelo vai se recuperar. O conto é meu, então estou recuperando, estou tirando jogadores, estou reposicionando. Muito bem, Marcelo pega a bola na intermediária, ele passa para Casimiro, Casimiro lança para Coutinho, Coutinho joga para Neymar, Neymar avança para o gol, Neymar, amados, é empurrado só de raspão, ele capota, mas aí o árbitro levanta a mão e diz, segue o jogo, e Neymar vai tropeçando e chuta, e é gol, gol do Brasil, 45 minutos do segundo tempo. Fogos! Você, amados, todo enfeitadão lá, com boné, com a colher da vitória, né? Tem a vuvuzela também que você guardou. Todos os aparatos lá comemorativos. E o árbitro então vira-se. Encerrou. Só alegria. Amados, hexacampeão. Ei, você imagina esse negócio, gente? Festa, feriado. O povo já não gosta de feriado. Feriado. Mais um feriado. E churrasco adoidado. Os irmãos chamando, vem para cá, tem churrasco. Vamos festejar esse negócio. Culto especial aqui na igreja. Uma mesa preparada, o povo também aqui já não gosta, né? Aí prepara uma mesa lá, linda, maravilhosa. Bom demais. Amém, gente? Você está dando amém ainda? Eu não sei se vai ser isso. Eu não sei se isso vai acontecer não, gente. Eu não sei se nós vamos ganhar ou no apito final o árbitro vai dizer, acabou o jogo, Brasil campeão. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus, quando foi levado na cruz do Calvário, seus braços foram abertos. Amados, ele talvez não disse assim, vai, vantagem para vocês. Mas quando ele abriu os braços na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. A sua imagem foi recuperada. Está consumado. Vocês agora retomaram. Você já viu aquela expressão? Gol de placa. A bola foi onde a coruja dorme. Para as mulheres entenderem, a coruja dorme aqui. Já viu aqueles gols, gente,
que aí os indivíduos que estão narrando lá o jogo dizem, gente, antigamente se dizia isso, né? Eu não sei agora se dizem, mas de vez em quando a gente vê alguns narradores dizendo assim, foi aonde a coruja dorme, no filó. Né, ver essas expressões? Golaço, foi demais, foi tremendo. Deus fez um golaço, Ele jogou em Cristo Jesus a bola lá onde a coruja dorme, gente. Amém, gente? Foi gol de placa. Ele disse, está consumado. Sabe, o inimigo pensou que ele venceu, mas não, queridos, em Cristo tudo já estava, amado, sabe, projetado. Deus não é aquele que mente, gente. O projeto de restaurar a humanidade foi completo na cruz do Calvário, e isso é tremendo. Isso é maravilhoso, gente. Vale até se vestir de árbitro e pagar nada e estar aqui me expressando desse jeito. Cuidado com os compartilhamentos e os comentários de vocês. Falar, amados, vexatoriamente de um dos pastores pode trazer anos de prejuízo para a sua vida. Cuidado, hein? Cuidado com o que você vai dizer. Mas, gente, Deus é bom demais. Deus é tremendo. O justo juiz, amados. A gente não precisa, sabe, daquela... Agora a imagem que está muito corriqueira nos jogos. O árbitro de vídeo. Você não precisa recorrer ao árbitro de vídeo, amado. Você recorre às escrituras que ela garante para mim e para você. Você é alguém que já venceu. Isso é demais, gente. Vamos ficar de pé, gente? Vamos lá, o vosso que já foi. Aleluia. A pregar de bermuda, a gente fica meio intimidado, mas foi, né? As palavras vão embargando, né? Pois, eu falando com a Márcia, o que eu inventei, Márcia? Aí eu liguei para o pastor, né, para o Rangel, e perguntei, pastor, o que você acha? Você acha que é exagero, né? Como nosso pastor, líder do serviço do altar, eu perguntei o que você acha legal. Cara, eu achei uma ideia, eu pensei que ele falou, não faz não. Cara, eu achei a ideia boa demais. Falei, caramba. Eu pensei que ele dizia, não, isso aí vai ser um exagero. Amém, amados, amém. A gente está falando de olho na Copa, de olho nesse jogo da vida. Eu não sei qual é o olhar que você tem acerca de tudo que você está vivendo. Eu sei muito bem que existe um inimigo que ele vai sugestionando, assim como a figura da serpente sugestionou a mulher. E a mulher recebe e compartilha com o marido. Mas o interessante nessa narrativa também é que quando Deus encontra-se com Adão, a primeira coisa que ele diz é transferir a responsabilidade. Foi a mulher que tu me destes. Mas por sua vez, quando Deus vira-se a mulher também diz, foi a serpente. Não diz o que a serpente diz, né? Diz foi quando Deus declara lá o final da história dela. Deus lança lá o decreto sobre a vida dela. Então, gente, pode ser que o olhar que a gente tenha para o jogo da nossa vida seja um olhar muito pessimista, né? Não está dando certo. Eu estou recebendo muitos ataques, as bolas cruzadas, os meus defensores não são tão altos assim, né? A gente pode dar muitas desculpas, não, o meio-campo não está legal, não, o nosso atacante cai demais. Isso, lembra alguém? O nosso atacante cai demais. Eu não sei qual é o olhar que você tem, qual é a sua cosmovisão, né? Qual é a ótica pela qual você está olhando a vida. Mas o que eu sei, amados, que eu não devo olhar a vida pelo que eu sinto. Isso aqui é muito tremendo, que é ministrado sempre aqui desse altar. Não é pelo que eu percebo, mas é pelo que Ele fez, pela minha e pela sua vida. Não é, amados, quando a terra não produz a quantidade que a gente acha que ela deveria produzir. Não é, amados, quando aparentemente as portas não se abrem na imensidão que gostaríamos que ela se abrisse. Não, absolutamente não é, amados. Nós precisamos entender que a história, o jogo da existência humana
começou no Éden perfeitamente e foi concluída em Cristo Jesus, quando Ele abre os braços e diz: está consumado. Eu redimi você, eu comprei você e ninguém me toma de você, ninguém lhe tira dos meus braços. Tu és meu, tu és filho meu, sabe? Tu és meu filho, eu lhe amo, eu investi o que melhor tinha na sua vida. Essa é a nossa perspectiva. Se você veio aqui esta manhã e o olhar que você está tendo em relação a alguma questão da sua vida não esteja sendo tão positivo assim, eu quero que você olhe nessa perspectiva de alguém, amados, que deu agora invertidamente o cartão vermelho. Sabe para quem, gente? Para Satanás e todos os intentos dele. Ele não tem mais legalidade. Ele tenta fazer gols, mas, amados, ele é impedido. Sabe, ele está impedido. Sabe, irmão? Ele entra de forma ilegal. Como é que eu venço isso? Amados, rejeitando todas as ações que entram ilegalmente na minha história. Dê cartão vermelho para todas as mentiras. Ele é o pai da mentira. Tudo o que ele diz ao seu respeito é uma baita de uma mentira. Amados, isso se potencializa quando aceitamos como verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz ao meu ou ao seu respeito. Então, quando essas mentiras vierem, cartão vermelho. Entende? Cartão vermelho. E os árbitros juntam os pés, não sei lá porquê, eles juntam os pés assim. Tira a foto não. Amém, gente. Você pode glorificar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Antes que eu me esqueça, eu não fui convocado para fazer parte do quadro de árbitros da Rússia, tá, gente? Não sei se você acreditou, né? Mas deixa eu. Amém, queridos? Mas todos nós fomos convocados a fazer parte do reino dos que venceram já. Sabe? Do reino daqueles que já venceram em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos aí. Aleluia. Você pode glorificar, amados, a Deus. Você pode, como, amados, você faz aí quando a partida está ganha, sabe? Vamos glorificar a Deus. Levanta a sua voz aí e diga: Rei dos Reis, és maravilhoso, Pai. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Muito obrigado pela vitória redentora na cruz. Muito obrigado pelo que tu fez. Muito obrigado pela consumação, Senhor. Nós não tínhamos condições, nossas tentativas foram frustradas, nossas tentativas ficaram pelo caminho, mas em nome de Jesus, Senhor, em Ti encontramos a plenitude, em Ti encontramos a recuperação da imagem perdida. Nós somos plenos, Senhor, nós somos autorizados, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, a prosperar, a avançar, a sermos felizes, Senhor. Aleluia. O jogo acabou. O jogo acabou, Senhor. Nós somos mais que vencedores. Aleluia.